Bom, irmãos, como foi lido hoje, a 1 Pedro, capítulo 3, nós não vamos, nessa noite, meditar sobre este capítulo e esses versículos que foram lidos, mas eu só quero ressaltar um único versículo que foi lido nessa noite, que é o versículo 15, que diz assim, versículo 15: Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a toda aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, ó Pai, pela o ajuntamento, ó Pai, que temos neste momento, ó Pai, com os nossos irmãos, podendo, ó Pai, ter a comunhão com os outros, podendo também poder abrir a Tua palavra e lê-la e estudá-la um pouco, ó Pai, nessa noite, que o Santo Espírito possa falar em nossos corações, ó Pai. Que possamos ter a compreensão, ó Pai, que vem de Ti, para poder entender, ó Pai, e aplicar, ó Pai, essa compreensão em nossas vidas, Senhor, nessa noite. Eu oro e peço em nosso Filho Jesus. Amém. Por que eu peguei somente esse versículo? E aí eu vou pedir, pode pôr, amor. Ah, Espera aí que eu tenho que... Ligou, ela tá pondo lá. Por que eu separei somente esse versículo? Porque nessa noite eu não quero falar somente de um único tema. É, não quero falar somente de um versículo específico ou de um tema específico, mas eu quero essa mensagem, ela é uma mensagem apologética, se podemos dizer assim, ou seja, que é a respeito da defesa da nossa fé. E por isso que eu escolhi o 1 Pedro 3,15 para nós meditarmos nessa noite, né? Porque Pedro está alertando para que estejamos sempre prontos e preparados a responder à esperança que é em nós, qualquer dúvida de esperança que há em nós. E nessa noite eu queria refletir com os irmãos a respeito da pergunta se Deus existe. E eu espero que todos aqui tenham a compreensão que sim, Deus existe. Aí eu quero fazer uma próxima pergunta para os irmãos, que é a seguinte: como que os irmãos sabem que Deus existe? Como que os irmãos chegaram até essa conclusão que Deus existe? Talvez alguma vez na nossa vida, alguém já surgiu, como Pedro disse aqui, com questões a respeito da nossa fé, e perguntando até mesmo sobre a existência de Deus, né? E como que a gente consegue explicar a respeito da existência de Deus? Talvez quando a gente é indagado por essa pergunta, o nosso pensamento primário seja abrir a Bíblia lá em Gênesis 1:1 e falar: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, se Deus criou o céu e a terra, então Deus existe, que a Bíblia está dizendo. Ou se nós não temos uma Bíblia na mão, coisa que é difícil hoje, né, com o celular, mas se nós não temos, nós falamos: olha, veja as maravilhas deste mundo, vejam os pássaros, veja o sol, veja a natureza, tudo isso resplandece a Deus, tudo isso foi criado por Deus, né? E, e a gente usa esses argumentos para poder defender a natureza do nosso Deus, né? Do nosso Deus criador. E aqui a pergunta que se Deus existe, eu não estou fazendo a pergunta se Jesus existe ou o Espírito Santo existe, mas o Deus criador, se ele existe, como que nós podemos comprovar a existência desse Deus criador, Deus Pai? E essa pergunta
hoje em dia, quando nós damos o tipo de resposta que para nós falamos, olhe para o mundo e veja as maravilhas de Deus, isso cai num perigo, porque hoje em dia as pessoas acreditam em vários tipos de criadores, né? As pessoas acreditam no design inteligente que criou o mundo e tudo mais, ou acreditam em Big Bang, em outras teorias, ou até mesmo, né, o que está na moda, os ETs. Os ETs estão aparecendo aí e criaram todas as coisas. Mas vamos refletir nessa noite dois tipos de, de argumentos que podemos utilizar para poder explicar e defender a existência de Deus. Não que Deus precise ser explicado para os demais, mas nós precisamos chegar até aquelas pessoas que não creem a Deus e mostrar para elas que existe um Criador. E por que nós vamos estudar isso nessa noite? Você deve estar se perguntando, nossa, mas para que todo mundo aqui é crente em Cristo Jesus? Tem a certeza de salvação. Se a certeza de salvação é porque crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. E se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, você também crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, logo, você crê que Deus existe. Mas nós vamos estudar a existência de Deus hoje porque, comprovando a existência de Deus, nós conseguimos comprovar para aquelas pessoas que não acreditam que não somente que Deus existe, mas que toda a realidade da Bíblia ela é verdadeira. Que tanto a condenação como a salvação ela é verdadeira e ela existe. Por isso que nós, e nessa noite, vamos estudar um pouco a respeito da criação, da existência de Deus, perdão, da existência de Deus. E defender a existência de um Deus criador e relacional, que é um outro ponto importante, que Deus, ele não é somente um Deus que criou as coisas, mas é um Deus que se relaciona conosco, mostra para todo mundo que que não somos obras do acaso, mas sim obras de um único Deus, o qual não está longe de nós, mas está perto de nós e nos acompanha todos os dias. E para começarmos, como eu disse, existem dois tipos de argumentos que podemos, dois tipos de argumentos sobre a resposta se Deus existe. Um deles é a revelação bíblica e o outro são os argumentos lógicos que o mundo apresenta. Ele é firme, como uma rocha, e o outro, ele é molenga, igual uma gelatina, né? Os dois têm a sua importância na explicação de Deus. Porém, um tem mais importância e relevância do que o outro. Vamos começar, então, pela revelação bíblica nessa noite. Essa, sim, é uma base sólida para a gente responder a pergunta sobre a existência de Deus. E, além disso, essa é uma base sólida para nós respondermos qualquer pergunta em relação ao âmbito espiritual e à vida que nós devemos levar junto com o nosso Salvador, né? As pessoas hoje em dia, elas estão acreditando em qualquer coisa que seja colocada na internet. E como a palavra de Deus diz, nós não devemos ser como vento levado de um lado para o outro por ensinos falsos. Então, irmãos, sempre entendam que qualquer dúvida, qualquer coisa que pode acontecer ou que está acontecendo no mundo, primeiro, olhem para a Bíblia. Peguem a Bíblia, abram a Bíblia, vejam na Bíblia o que Deus fala a respeito daquilo que está acontecendo e o que irá acontecer, tá? E isso torna a revelação bíblica uma base sólida para todos os tipos de perguntas.
Então, para a pergunta se Deus existe, nós temos a revelação bíblica sobre essa pergunta. E como registrou lá João, no capítulo 17, versículo 17, a palavra de Deus, ela é a verdade. E também em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Então podemos dizer que a fonte da verdade, que a fonte de verdade nos garante que essa revelação é verdadeira. Pode parecer redundante, mas é. A fonte da verdade, que é a Bíblia, ela é verdadeira e digna e inspirada por Deus. Então, algumas passagens sobre a revelação da existência de Deus. Primeiro, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Antes de nós lermos o versículo 19 e 20, quero que os irmãos imaginem o seguinte cenário. Paulo, ele está escrevendo para os crentes em Roma, certo? Para os romanos. E talvez o versículo 19 e 20, Paulo talvez esteja respondendo uma pergunta que fosse a seguinte, que os romanos estavam em dúvida, que aqueles que nunca ouviram o evangelho, esses foram perdidos? E aí no versículo 19, versículo 20 de Romanos 1, diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, Paulo está dizendo que, para responder essa pergunta, que aqueles que nunca ouviram o evangelho estão perdidos. Paulo ele responde que sim, eles estão perdidos. Por quê? Porque Deus ele existe e sempre existiu e sempre deixou claro isso. Nós vamos ver um pouco para frente, mas já adiantando, vamos pegar o caso de Enoque, que diz que Enoque, o Senhor o resgatou para ele. Aí eu pergunto para os irmãos, Enoque, ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha cartas escritas, ele não conheceu a Jesus e mesmo assim andou com Deus e foi tão amigo de Deus que foi resgatado para ficar junto com Deus. Agora eu pergunto, se Enoque naquela época, sem as cartas, sem nada, ele via Deus em todas as coisas, como Paulo está dizendo aqui para os romanos, que os atributos invisíveis de Deus são claramente, eles se reconhecem claramente desde a criação do mundo. Então nós podemos ver que a existência de Deus ela está desde a criação do mundo. Atos, capítulo 14, versículo 17, vai dizer também a respeito da me fugiu a palavra. A respeito do atributo de Deus. Atos 14, 17. Ele diz assim: contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, tanto a vocês, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Então, o que Paulo está dizendo aqui o que o autor já está dizendo aqui é que o cuidado de Deus para com os seres humanos, ele é desde o princípio. Então, mais um ponto sobre a existência de Deus que a Bíblia relata. Outro, e esse, eu acho que é o melhor base para a existência de Deus,
É o próprio Deus virando e falando que ele é Deus. Êxodo 3, versículo 14, diz assim, Moisés disse para Deus, versículo 14, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Então o próprio Deus, ele declara que ele é Deus e que ele existe e que ele é real. Como eu disse, a Bíblia, na sua totalidade e na sua veracidade, deixa claro a existência de um Deus criador. E isso só deveria nos bastar, e aos demais também. Quando alguém nos pergunta se Deus existe, nós deveríamos mostrar para eles, com embasamento na Bíblia, que sim, Deus existe. E isso já basta. Porém, não é assim nos nossos dias. Hoje em dia, todo mundo tem as suas opiniões e todo mundo coloca elas na internet, então você vai falar. E tem pessoas muito inteligentes que colocam suas opiniões na internet que você fala, nossa, caramba, esse cara, ele é inteligente nisso que ele fala. Não sei quantos aqui já viram, mas o Serjão dos foguetes lá, ele é um cara inteligente dentro da área dele a respeito de espaço e foguetes e tudo mais tal. Mas quando vai falar a respeito de Deus, ele é um cara que não sabe de nada a respeito da palavra de Deus, porque ele rejeita um Deus criador, um Deus pessoal, né? Então, a palavra de Deus, ela deveria nos bastar para poder mostrarmos aos outros que Deus realmente ele existe. Mas não é assim. E por isso então que aí entram os argumentos lógicos sobre a existência de Deus, né? Os argumentos lógicos, eles são importantes. Os irmãos vão ver que os argumentos lógicos, eles são interessantes e fazem até um certo sentido em provar a existência de Deus, né? Mas eles não são tão fortes quanto a palavra de Deus. E nada nesse mundo é tão forte quanto a palavra de Deus. Pode vir a ciência provar N coisas. Se a palavra de Deus fala que aquilo não vai dar certo, não vai dar certo. Se a palavra de Deus diz que aquilo já existia, aquilo já existia. Independente se a ciência achou agora ou não. Mas, enfim, os argumentos lógicos, então, eles são importantes, mas a sua base ela não é tão firme quanto a revelação bíblica. E um dos erros que a humanidade ela cometeu foi querer colocar os argumentos lógicos e a revelação bíblica no mesmo patamar. E eles não estão, irmãos. A revelação bíblica, eu bato na tela de novo, a palavra de Deus, ela é suficiente para nós crentes em Cristo. Deveria ser, né? Um dos pontos do argumento lógico, os irmãos podem abrir a Bíblia lá em Salmos 14, versículo 1. E esse é interessante. Salmos, capítulo 14, versículo 1. Diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então o salmista ele já está falando o seguinte, olha, todo mundo que não acredita num Deus é insensato ou é burro. Quem não crê em Deus não sabe o que está falando. Então, crer em Deus, pelo argumento lógico, é algo que é inteligente de se fazer. O salmista, ele está falando isso. Então, vamos ver o primeiro argumento dessa noite, que é o argumento lógico, que é o argumento o argumento sobre a revelação de Deus, que é o argumento cosmológico, que é o argumento que ele leva em consideração. Vou passar tudo aqui. É o argumento que ele leva em consideração o universo,
os planetas, a Terra. E esse argumento ele vem de um ponto de vista que o mundo existe, foi feito por consequência de algo ou de alguém. Então, alguém criou o mundo. Sua lógica é que o mundo existe. Então, para existir, ele tem que ter sido criado, né? Os grandes pensadores que chegaram nessa conclusão foram Aristóteles e Tomás de Aquino. Então, eles falam, nossa, para que o mundo pudesse existir, precisava que alguém tivesse criado e feito esse mundo. Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que eu li no começo dessa noite. Eles demoraram tanto tempo para chegar nessa conclusão, mas Gênesis 1:1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E se a gente continuar lendo o capítulo 1, ele vai continuar. Então Deus disse: haja luz, versículo 3. Versículo 6. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas. Versículo 9. E Deus disse: junte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça uma porção seca. Versículo 14. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E assim por diante, né? Versículo 20. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos. Versículo 24. E Deus disse que a terra produza seres vivos. Versículo 26. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem. Legal o argumento lógico sobre a existência de Deus. Mas como eu disse, se nós pararmos, pegarmos a Bíblia, abri-la e lê-la, vamos ver que logo na primeira página da Bíblia já mostra a existência de Deus pela a criação do universo e a criação da terra, dos animais e dos seres humanos. O próximo argumento que nós vamos ver é o argumento teleológico. Tá? O que é teologia? Não, teleologia. Teologia é o estudo de Deus. Teleologia. Eu tive que pesquisar no Google porque eu não sabia direito. Mas é o estudo dos fins. Isso do propósito, objetivo ou da finalidade. Ele tem como ponto dizer que tudo existe por um propósito ou finalidade. As coisas criadas revelam uma harmonia e organização natural. Devem haver algum propósito para essa harmonia e organização. Então ele diz que se nós observarmos a natureza, nós vamos ver uma certa organização e harmonia entre os animais. Engraçado que isso me fez lembrar quando eu estava no quartel. Quando eu estava no quartel, ali na SpaceX, as capivaras gostam de fugir muito da onde elas têm que ficar. E era uma noite fria, se eu lembro. Acho que era umas 3:30 da manhã, 4 horas da manhã, a gente estava acordado e apareceu um monte de capivara. Do nada, as capivaras elas aparecem sozinhas no pátio da SpaceX. Aí o sargento virou pra gente e falou: olha a capivara, tá mais alinhada e mais organizada do que soldado no dia da formatura. E você olhava a capivara, ela tava bonitinha, retinha, uma atrás da outra, certinho. Então você olha para a natureza, você vê que realmente existe uma certa harmonia e organização. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Provérbios, capítulo 6, o versículo 6 e versículo 9, de Provérbios 6. Provérbios, capítulo 6, versículos 6 e 9. Capítulo 6, versículo 6. Diz assim: vá ter com a formiga, ó preguiçoso,
Observe os caminhos dela, seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão preparam sua comida, no tempo da colheita. Ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Então, a Bíblia, aqui, o autor de Provérbios, ele está relacionando as formigas com o preguiçoso. Ele está olhando para a formiga e falando assim: nossa, olha, veja como a formiga ela trabalha, veja como ela fazem as coisas de maneiras organizadas, não precisa ter ninguém mandando nelas, que elas já fazem isso. Então, esse argumento teleológico, ele diz que para toda essa organização e todo esse propósito na vida dos seres, deve existir um Deus. Deve existir alguém que criou esses seres e colocou neles esse senso de organização e harmonia. E aí eu estava pensando no seguinte: vamos imaginar num mundo sem mosquito. Seria uma coisa boa, não? Um mundo sem mosquito, imagina, 3 horas da manhã, um mosquitinho. Acabou o mosquito, não tem mais mosquito no mundo. Já imaginaram o que isso pode acarretar dentro do nosso mundo como comunidade? E aí a IA é ótima para isso. Eu joguei na IA e coloquei como seria o mundo sem os mosquitos. E aí ela me trouxe o seguinte resumo: o mundo sem os mosquitos. Primeira coisa que aconteceria: as aves, os morcegos e os anfíbios perdem sua principal fonte de energia, alimento fácil. Estes predadores passam a competir agressivamente entre si por outros insetos, como mosca e mariposas. O gasto de energia que eles têm para caçar esses insetos vai se dobrar, enquanto a taxa de sobrevivência dos seus filhotes ela cai, despenca, porque os filhotes comem os mosquitos e as larvas. A queda drástica e enfraquecimento na população de sapos, morcegos e pássaros. Com esses animais enfraquecidos, abre-se um vácuo no controle biológico de pragas. Explosão populacional de lagartas, garfanhotos, pulgões, percevejos nas plantações. Destruição em massa de lavouras e lavouras inteiras de soja, milho, arroz e hortaliças. Uso massivo e desesperado de agrotóxicos mais fortes pelos agricultores para tentar salvar a produção. Contaminação do solo, de rios e encarecimento bruto dos custos de produção dos alimentos. Crise de abastecimento global, inflação extrema de alimentos e surto de intoxicação alimentar. Então, se o mundo perdesse os mosquitos, nós ficaríamos felizes por 2 minutos. Depois seria um Deus nos acuda. Mas isso mostra para nós que até os mosquitos eles têm o seu papel dentro do ecossistema, dentro do nosso ecossistema. E aí esse argumento ele diz isso, né? Que toda essa organização, tudo isso tem que ter vindo de algum lugar ou de alguém, de Deus. O próximo argumento é o seguinte: o argumento antropológico, ou seja, é o argumento sobre o estudo da humanidade, do comportamento humano e da sociedade. A sua premissa nesse argumento é a seguinte: é que o ser humano já nasceu dotado do senso moral, intelectual, emocional e das suas vontades. Então, o ser humano, não importa aonde ele nasça, ele já nasce com esses sensos implementado dentro dele. Crença em
crença em um Deus inerente ou essencial ao homem. Esse é, entre os argumentos lógicos, um dos argumentos assim que pode ser dito como o mais forte entre eles. Porque declara que somente um Deus pessoal poderia criar seres pessoais como o homem. E como sabemos que Deus é um Deus pessoal? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, Moisés ele escreve assim, Gênesis 3, 8: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ele está relatando que Deus ele já tinha esse costume de ter esse relacionamento com Adão e Eva. Era algo normal essa relação entre Deus e os homens, né? Gênesis 5, 21 diz a respeito de Enoque, que Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém, até o versículo 24. Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Então, Enoque, ele também tinha esse relacionamento com Deus. Deus, ele tem esse relacionamento conosco, de conversar conosco, né? De nós podermos chegar até Ele e entregar a Ele as nossas súplicas, entregar a Ele as nossas dúvidas, conversar com Ele. Nós temos esse relacionamento com o nosso Deus. E o último argumento dos argumentos lógicos sobre a existência de Deus é o argumento ontológico. Que esse argumento ele foi criado por Anselmo de Cantuária. Ele diz que o ser humano só pode imaginar coisas e seres a partir do que existe, do que existem. Seres humanos não criam coisas a partir do nada. A lógica desse argumento diz que se você for desenhar algum ser estranho que você possa imaginar, esse ser ele vai ter algum atributo de alguma coisa que você já viu na sua vida. E essa lógica é aplicada a Deus. Aplicada a Deus é que como nossa mente só trabalha com recortes do que já existe, de onde viria a ideia de um ser perfeito e infinito? Ou seja, nós só conseguimos imaginar aquilo que nós já vimos em algum momento. Então, Deus, quando nos criou, Ele colocou em nós a ideia de um ser perfeito e infinito, a ideia dele, de um Deus. Nós somos imperfeitos e finitos, e o mundo à nossa volta também é. Portanto, nós não teríamos a capacidade de inventar ou rearranjar o conceito de perfeição absoluta e infinidade por conta própria. A conclusão do argumento é que se a ideia de um Deus perfeito e infinito existe na nossa mente, ele teve que ser colocado lá por algo que realmente é perfeito e infinito. Logo, Deus precisa existir para que possamos sequer pensar nele. Se nós abrirmos a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, vai falar a respeito da criação do homem. E diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus disse, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Até o versículo 27. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. Imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E capítulo 5, versículo 1, diz: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Então, aí, esse argumento ontológico, ele diz que somente um Deus perfeito, infinito, que existe em nossa mente, poderia colocar em nossa mente um ser perfeito e infinito. Nós não conseguiríamos inventar um ser que fosse infinito. Isso teria que estar em nós. Então, respondendo à pergunta, se Deus existe, nós vemos esses dois tipos de argumentos nessa noite. O argumento da revelação bíblica. E esse, sim, ele é como uma rocha firme, inabalável. É a palavra de Deus que nos revela a existência de Deus. O argumento lógico, ele é bom, mas ele não tem uma base firme. Ele só tem uma base firme se nós pegarmos e colocarmos a luz das Escrituras sobre esse argumento, como nós fizemos nessa noite. Pegar cada argumento e mostrar que a Bíblia já falava a respeito dessas questões. Já mostrava a existência de Deus com esses argumentos, né? E então, respondendo à pergunta, Deus existe? Sim, claro que Deus existe. E aí que está a maravilha dessa resposta. Porque não é uma resposta só, sim, Deus existe. Beleza, obrigado, tchau, até mais. Não, mas sim, Deus existe. E sabendo disso, o resto da Escritura, ela é real também. A vinda de Jesus ao mundo é real. Nós vimos isso em alguns estudos para trás, aqui na igreja, a respeito do Jesus histórico e a respeito do Jesus divino. Então, a vinda de Jesus é real. O sacrifício de Jesus na cruz é real. A vida eterna por meio de Cristo, ela é real. A condenação também é real para aqueles que negam a Cristo como Senhor e Salvador. A salvação para todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador somente, ela é real. Saber que isso vem pela graça, porque a palavra de Deus diz, e não por forças. E isso foi o estudo da semana passada do pastor Fábio. Se você não viu e quer ver, está no YouTube da igreja, é só acessar lá e ver. Ela é real. Aí a sua segunda vinda, a gente viu isso hoje na escola dominical, a sua segunda vinda e a condenação do mundo, ela é real e vai acontecer. Então, a comprovação da existência de Deus, ela mostra que toda a Bíblia, ela é real. Tudo é real porque nós temos um Deus real, o qual nós podemos ter um relacionamento com Deus, com Ele, um relacionamento com Ele de modo pessoal, chamá-lo de Pai, como fala lá em João capítulo 20, versículo 17, que diz, João 20, 17, diz assim, versículo 17, Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai, e o Pai de vocês, e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Romanos 8,15 também fala a respeito de Deus Pai,
Romanos 8, versículo 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez perdão. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então, esse Deus real, esse Deus existente, ele quer um relacionamento com nós, ele quer um relacionamento pessoal com nós. E que nós possamos buscar na palavra dele esse relacionamento, levar a ele as nossas orações, querendo que ele nos escuta e nos responde de acordo com as suas vontades. Então, Deus existe? Sim. E qualquer outra pergunta que alguém possa fazer a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da vida eterna, antes de você falar lá, nossa, aquele teólogo lá do Instagram falou tal coisa, pega a Bíblia, abra a Bíblia, veja, a condenação, ela é real? É real. A palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E quem não crê, vai para onde? Então, a palavra de Deus, ela nos revela a existência de Deus. E que nós possamos estudar a palavra de Deus e possamos sempre buscar nela a defesa da nossa fé, a defesa da existência e da veracidade da palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra, Pai, e nela podemos buscar, Senhor, a sabedoria que vem de Ti, ó Pai, a sabedoria que vem do alto, Senhor. Que possamos, ó Pai, estudá-la e possamos lê-la em nossas casas, ó Pai, em nossos trabalhos, aonde quer que estejamos, e possamos buscar em Ti, ó Pai, a verdade que somente a Tua palavra tem, ó Pai. Que possamos não somente buscá-la por interesse e sabedoria, Senhor, possamos não só querer saber que o Senhor existe, é real, tem relacionamento conosco, mas possamos viver isso em nossas vidas, ó Pai. Viver essa verdade em nossas vidas, Senhor. Poder levar a Ti tudo aquilo, Senhor, que nos chateia, ó Pai, tudo aquilo que nos agrada, Senhor, a ser gratos a Ti, ó Pai, orar a Ti, ter em Ti, ó Pai, uma rocha, um alicerce firme, Senhor, para em que podemos descansar, ó Pai. Que o Senhor nos dê, ó Pai, esse intuito, ó Pai, essa vontade de sempre buscar a Tua palavra, Senhor, e sempre aprender com ela, ó Pai, para como disse o Teu servo, ó Pai, estejamos sempre prontos a responder a questionamentos, ó Pai, a respeito da nossa fé, Senhor. Possamos estar firmados em Ti. É que eu oro e peço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Vamos terminar o culto dessa noite? Vamos ficar em pé?